O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura de hoje mostra um momento em que Paulo e Barnabé estão em Listra e Derbe, que hoje seria na Turquia, mais ou menos, né? Depois de fugir, né, de Icônio, que seriam apedrejados, sempre tem o cristão passa por honras, glórias, críticas, perseguições. Temos que saber conviver, porque o cristão não deve nem se achar por grandes elogios, porque na verdade quem faz tudo é o Espírito, e nem deve se entrar em depressão pelas grandes críticas, porque você também não é menos do que é diante de Deus. Sem colocar sua consciência diante de Deus, para ver se está tudo ok. Se a sua consciência está tranquila, não tem que preocupar com opiniões mundanas. Mas ali em Listra, eles vão e curam um homem paralítico das pernas, que era coxo e nascença. E o que acontece com o povo? O povo acha que eles são deuses encarnados. Aqui fala de Júpiter e Mercúrio, né? Barnabé Júpiter, que seria o deus. Júpiter é a mitologia romana, né? Que é análoga à mitologia grega. Júpiter seria mais ou menos Zeus, o deus de todos os deuses, né? E Mercúrio, Hermes, que comunica. Por isso que Paulo pregava. Então, e começam a oferecer sacrifícios para Paulo e Barnabé, como se fossem deuses. Bem, o que eu queria que vocês pegassem aqui já de cara? Primeiro, todo ser humano, em qualquer religião, em qualquer região do mundo, busca ir além das suas capacidades. Todo mundo quer ser saudável, perfeito, feliz para sempre. Ou seja, é da natureza humana, da sua constituição, buscar uma divindade para suprir isso que nós temos que suportar, que se chama sofrimento e morte, que mata os nossos anseios de eternidade. O ser humano quer ser feliz para sempre. E nós temos na história da humanidade situações e pessoas que começaram a falar bobagem na questão da nossa busca da divindade. Por exemplo, Freud. Freud acha que a igreja, que o ser humano busca um Deus para suprir, né, a sua castração desde a infância. Então, é como se fosse um personagem imaginário que o ser humano coloca. Nós temos Karl Marx,
responsável pelo marxismo, pelo comunismo ou por questões de essas ideologias marxistas, comunistas que nós temos hoje no Brasil muito forte também. Marx dizia que a religião é uma supraestrutura. O que quer dizer isso? Que não faz parte da condição. É criado por essas igrejas para dominar, para enganar, né? Foi criado pelo homem. Não faz parte da constituição humana. E aqui a gente vê que não tem nada a ver com a Igreja Católica. A Revolução Francesa dizia que a Igreja Católica era a maldosa que usava da religião também para dominar. Agora nós temos que entronizar a deusa razão em Notre Dame, né? Ora, aqui não é nem religião católica, é um povo que não tem nada a ver com a Igreja Católica, que queria oferecer sacrifícios para deuses. Por quê? Porque um paralítico começou a andar. Ou seja, aquela limitação humana, que não tem solução humana, faz com que o ser humano busque um Deus. Isso desde a constituição humana, desde os primeiros homens. Não é uma supraestrutura, está na alma do ser humano, a constituição. Nós buscamos deuses. Ora, se fosse religião algo criado pela Igreja Católica, como dizem os revolucionários da Revolução Francesa, para dominar o mundo, esses aqui não são católicos e estão buscando divindade. Seja a mitologia romana, seja a mitologia grega, seja o hinduísmo, seja o taoísmo, shintoísmo, mesmo que o taoísmo seja shintoísmo e até o budismo não seja uma religião em si, são filosofias, né? Buda não é Deus. Mas, de qualquer forma, buscam ir além da nossa limitação. Então, é balela essas falas, né? Depois, outra coisa interessante é que já existia há muito tempo o hábito de oferecer sacrifício para os deuses. No caso dos judeus, os animais aqui também, né? Então, a questão de sacrifício e Deus não é só católico. Hoje nós temos o santo sacrifício da missa, que o próprio Deus se sacrifica por nós, deu a vida e perpetua na história. Aí sim, é a única, só a igreja cristã, só os cristãos, a igreja católica principalmente, porque é a que tem o sacrifício, a ortodoxa. Aí Deus se encarnar e se sacrificar pelo povo, é só a gente que tem. Mas o povo oferecer sacrifícios para Deus já existe desde sempre. Não é algo inventado pela Igreja Católica, como querem falar essas pessoas aí, nessa história, que até hoje, mesmo aqui em Bom Jesus, deve ter gente aí que é ateu, que diz, isso é coisa da igreja, inventando essas coisas. Ainda mais agora que o padre fala do dízimo, que antes não falava tanto, para tirar o dízimo do povo. É a igreja que inventa um Deus, um inferno, inventa, né? Para tirar dinheiro do povo. Não! Desde sempre, em qualquer religião, o ser humano busca Deus sim e oferece sacrifícios sim, inclusive dinheiro para os templos. Não é uma coisa da Igreja Católica, é uma coisa do ser humano, né? Agora, a Igreja Católica tem algo que as outras não têm, que é o próprio Deus se sacrificar por nós, garantir que nos ama, que está conosco, que caminha conosco, que quer o nosso bem, que não pode tirar o sacrifício, não pode tirar a dor, não pode tirar a morte, porque foi algo que veio com o pecado original. Mas pode dar fortaleza para suportar a dor, pode dar esperança no meio da dor, pode fazer feliz quem está na dor, e pode dar a vida eterna a quem morre. Aí sim, aqui na igreja católica, apostólica, romana,
o sacrifício de 2000 anos se faz presente para nos garantir que Deus nos ama, está conosco, né? Deus que caminha conosco, que nos ama, que nos chama pelo nome, que dá a vida. Ele que é perfeito e age na nossa vida. Então nós podemos confiar sim. Só que agora nós não vamos oferecer sacrifícios exteriores mais, porque esses sacrifícios exteriores foram substituídos pelo sacrifício único de um que é Deus e homem. O único que poderia restabelecer justiça com Deus é quem tem a mesma dignidade, né? Ou seja, justiça só tem entre pessoas com a mesma dignidade. Quando nós ferimos a Deus, os nossos sacrifícios antes de Cristo não conseguiam restabelecer justiça. Porque você tem que ser Deus também. Por isso que ninguém entrou no céu. Apesar de todos os sacrifícios oferecidos num templo judeu, ninguém entrou no céu. Padre, mas Enoque e Elias foi arrebatado. Esse arrebatamento não quer dizer arrebatamento para o céu. Não sei para onde ele foi. Para o céu, pode ter sido arrebatado para o limbo, mas não para o céu. Ok? Todos do Antigo Testamento aguardavam Jesus. Porque quando você faz um pecado, você não é capaz de restabelecer justiça nunca mais. Só Cristo. Quando nós somos perdoados, é pelo sacrifício de Cristo, porque Ele também é Deus. Ele pode oferecer pelos nossos pecados, porque Ele pode restabelecer justiça com o Pai. O sacrifício de animais, não. Estão entendendo um pouco essa questão de divindade ou está meio confuso? Está confuso? Não? Vocês entendem as acusações que a igreja sofre de inventar um Deus para enganar, para tirar dinheiro, de que isso é coisa da igreja católica, e aqui a gente está vendo que não. Naturalmente eles ofereceram sacrifício para Júpiter, já é algo que está na sociedade, que está no ser humano. A única diferença que nós temos também. E agora, já que não tem mais sacrifícios para serem oferecidos exteriormente, já tem o sacrifício de Cristo, como que nós fazemos agora? Que sacrifício que vocês oferecem agora? Já que vocês não podem trazer animaizinhos, ainda bem, né? Porque antigamente o padre era um açougueiro. Vivia sujo de sangue. Imagina, vamos lá matar as cabrinhas, os bezerrinhos, vinha todo dia. Deus me livre. Ainda bem que já resolveu esse negócio. E agora? O que sacrifício que vocês oferecem? A própria vida. Por isso tem um ofertório. A sua vida, tudo que você sofre, humilhação, dor, perda. A missa, você oferece a sua vida. E a sua vida como um todo no ofertório. E Jesus pega a sua vida como um incenso que se leva ao alto. Acordar cedo para vir à missa, o banho frio, a penitência, o jejum, a caridade, o dízimo, ajudar os pobres, né? Tirar aquilo que você tem. Tem uma do canal aqui que contou isso um dia, que o filho dela deixou um recadinho um dia que queria ir à missa. E ele nunca vai à missa cedo. Ele escreveu no papel. Aí terminou a missa, um pedinte pediu ajuda na porta da igreja. E ela abriu a carteira perto do filho e tinha uma nota de R$200. Olha, eu acho que nem eu, padre, daria essa nota para o pedinte. Eu ia falar para ele, o que você está precisando? Vamos negociar, né? Quando ela abriu a carteira, o filho, que foi para a missa, disse, dá, mamãe, dá essa daí. Ela, para não testemunhar o filho, deu a nota de 200. Depois ele não pediu mais para ir à missa. Então ela até se emocionou e disse, foi Deus que usou o filho para que ela desse. Mas e se o pedinte usar droga, beber pinga com os R$200? Não tem problema. O que Deus queria? O sacrifício dela. Entende? Quebrar o desapego. O desapego.
O importante é o que gerou nela. Essas pessoas que dizem, eu não ajudo ninguém no semáforo, eu não ajudo ninguém na rua porque eles usam droga. Aí fica aquele vidro fechado o tempo inteiro. Tudo bem. Se for por prudência, medo de ser roubado, a igreja entende. Você não tem que ser imprudente, abrir o portão dessa casa para qualquer um, né? Mas se você faz isso o tempo inteiro de decisão, você vira uma pessoa fria, apegada. Você nunca vai ser. Você tem que treinar a ser amoroso, caridoso. Senão você não cresce. Tudo bem? Aí depois, Paulo e Barnabé convencem eles a não oferecer e diz que eles estão a serviço de Deus verdadeiro, de Jesus Cristo, que é o que nosso papel. Quando o povo elogia muito a mim, eu tenho que, às vezes, tudo bem, é tanta gente que escreve que não dá para eu falar, não sou eu não, é o Espírito Santo, eu não presto, mas eu falo nas homilias, eu não presto, sou miserável, sou um desgramado, pequeno, pecador, não se iluda com ser humano nenhum, quem faz coisa boa é o Espírito. Agora, quando eu faço coisa ruim, quem que é? É eu mesmo. Aí sou eu. Aí vocês podem ter certeza absoluta que não é o Espírito. Entenderam? Então, essa é a chave da vida espiritual. Tudo de bom é Ele. Tudo de ruim sou eu. Ponto. Se você não entender isso, você não vai crescer espiritualmente. Você vai começar a achar que você é Júpiter, Mercúrio. E olha que eu não teve nenhum que eu mandei andar, ressuscitei nenhum morto. Imagina se eu mando o coxo andar, ressuscito o morto. Aí que o povo ia vir atrás mesmo, né? Acho que Deus já não deixa para baixar a bola, para ver que não. Agora, quem é? Só Deus é. E aí, terminando o evangelho, quem acolhe os meus mandamentos me ama. Quem acolhe os mandamentos de vir à missa, de rezar, de ser caridoso. Senhor, como explica que manifestarás em nós? Se alguém me ama, guardará minha palavra. Como é que você vai saber a palavra se você não lê a palavra de Deus? Se você não lê o catecismo, que é a explicação da palavra de Deus? É outra coisa também, gente. Tem se tirado do catecismo, o compêndio das catequeses, porque diz que tem que pôr a Bíblia. A Bíblia, sozinha, pouca gente entende. O catecismo é a doutrina sobre a Bíblia. Certo? Quem lê o catecismo não está tirando a Bíblia. Está entendendo a Bíblia melhor. Isso é ideologia, para não aprender nada, como acontece nas catequeses, né? Algumas catequeses. Aqui nós vamos tentar cada vez mais melhorar. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. A palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará ao meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que vos tenho dito. Até ensinar, a memória, o agir, tudo é o Espírito Santo. Por isso que é importante a oração, a penitência, o jejum e a abertura de coração, para que o Espírito Santo te faça uma pessoa caridosa. Vamos ver se alguém vai pedir ali um dinheirinho da sua carteira, se você só tem só 200. Ainda bem que comigo eu nunca carrego 200 conto de uma nota de 200. Mas se o Espírito Santo aparecer, se mandar um pedinte para você, quebra o queixo, faz. Não pelo outro simplesmente, realmente pode usar droga, comprar bebida, mas por você, para você ter o coração cada vez mais desapegado e aberto. Então que Nossa Senhora, Rainha do Céu, nos ensine cada vez mais que a religião é algo do ser humano, que busca um Deus sim, e nós temos esse Deus que nos ama, que se sacrifica por nós e nos dará aquilo que nós sonhamos, a vida eterna. Amém.